Olá pessoal, tudo bem? Eu sou José Gustavo e vou apresentar um pouco para vocês de como funciona o sistema de gerenciamento de lotes. Como é que fazemos para fechar um lote para ser entregue ao cartório. Então no nosso site, no www.sistemasdarrede.com.br, você vai logar, né, e vai entrar aqui no gerenciar lotes. Aqui em cima então tem o botãozinho gerenciar lotes. Normalmente ele demora um pouquinho porque são muitas zonas eleitorais que o sistema pesquisa, então pode ser um pouquinho lento nessa primeira página, tudo bem? Bom, vamos lá. Essa primeira abinha aqui, lotes em aberto, vai mostrar para a gente o número da zona de qual nós estamos, em que cidade ela está, em qual estado, que seria só o nosso, no caso nós estamos aqui em São Paulo, então é o lote de São Paulo, os estados de São Paulo, e o número de apoiadores ou colaboradores que já assinaram a ficha, já cadastrados, beleza? Então é assim, quando lá no cadastrar apoiadores a pessoa escreve, automaticamente o sistema já separa no sistema, tá bem? Tá legal? No sistema ele separa por número da zona. Então aqui, no número da zona, nós sabemos que tem 3 apoiadores. É muito importante que o cadastramento de apoiadores seja feito no mesmo lugar onde nós vamos fechar o lote, porque isso pode influenciar. Se caso nós formos fechar um lote e a ficha daquela determinada zona não estiver lá, nós poderemos nos perder, tá ok? Bom, é o seguinte, quando chegarmos em 100, aqui como é só um teste, tá bem? Aqui tá 3, mas somente quando estiver a 100, nós vamos clicar aqui no botãozinho Ações e vamos colocar aqui o responsável pela entrega ao cartório eleitoral, é o responsável judicial, o jurídico, a pessoa que está inscrita no Tribunal Regional Eleitoral para poder encaminhar o ofício, tá legal? Então eu só vou mostrar o passo anterior, olha só que o botãozinho para clique para fechar um lote contendo o número atual de apoiadores dessa zona. Então tá aqui. Então vamos pôr que o fulano de tal é a pessoa é responsável por entregar naquela zona e o telefone dele é esse aqui, tá bem? Com um DDD. Eu clico em salvar, ele vai aparecer lote número 23, cada lote tem um número único no Brasil inteiro, tá bem? Então não significa que eu fiz o lote número 23, a hora que eu for fechar será o lote número 24, tudo bem? Foi cadastrado com sucesso. O desejo imprimir significa que ele está perguntando se você deseja imprimir a lista das pessoas daquele lote. Isso é muito importante, é um documento extremamente importante para ser entregue junto no cartório eleitoral, tá ok? Então clicamos em sim e o sistema vai gerar a lista das pessoas que estão neste lote. No caso, nós fechamos com 3, mas lembrando que o número mínimo para fecharmos um lote é 100 pessoas, tá ok? Isso porque se nós tivermos imaginemos o seguinte cenário de entregarmos 700 mil assinaturas nos cartórios e que cada lote tenha entre 3 a 7 fichas. Nós teremos muitas certidões para administrar, o que pode ser muito ruim, tá ok? Então por isso nós definimos como padrão o número de 100 apoiadores por lote para o sistema conseguir fechar. Bom, aí clicamos em imprimir. Veja que o sistema ele já coloca as pessoas em ordem alfabética, tá ok? E imprimimos. A sua impressora deve estar corretamente configurada para o computador que você está usando, tudo bem? Porque senão você não vai conseguir imprimir esse lote, né, no momento do fechamento. Bom, suponhamos que eu imprima no caso eu não vou imprimir, claro, porque é só um teste. Imprima essa listagem. Ela vai me dar os nomes em ordem alfabética e eu vou pegar na zona número 5 as pessoas que apareceram
e então vou organizar elas por essa lista, colocando elas em ordem alfabética, colocar junto com o ofício do responsável e a pessoa deve entregar ao cartório eleitoral, tá ok? Então, beleza, ele foi levar para o cartório eleitoral, assim, então, quando entrega no cartório eleitoral, o cartório vai nos dar um número de protocolo, certo? Então vamos lá, nós fechamos o lote da zona número 5, ele aparece aqui, em último, tá vendo? O fulano de tal é o responsável, o número de telefone dele está aqui, e nós não temos nenhum dia passado. Essa tabela nos mostra o número do lote, o número da zona, a quantidade de apoiadores que estavam naquele lote, a cidade, o estado, quem é o responsável por entregar o lote, o telefone dele e quantos dias já se passou do fechamento daquele lote, para termos um controle de quanto tempo está demorando o processo. Tá ok? Então nós vamos clicar aqui nessa chavinha, nesse desenho, e vamos inserir o número de protocolo daquele lote. Tá ok? Vamos dizer que o número seja esse aqui. Tá bem? Então nós inserimos o número do protocolo e a partir daí conferimos, tá certo? E clico em salvar. O protocolo foi inserido com sucesso. A partir do momento que nós levamos ao cartório e temos o protocolo, o cartório tem, pela legislação, 15 dias para nos entregar uma certidão. E isso é o que nos interessa. A certidão vai nos trazer o número exato de assinaturas válidas, são essas a que nós devemos contar. Então, por isso é muito importante que nós coloquemos o número exato que vem nas certidões e guardemos as certidões. O documento, a certidão, é um dos nossos documentos mais importantes. Tá ok? Vamos dizer que já tenham passado 15 dias, o fulano de tal foi lá, pegou a certidão, e aí ele me liga e fala: ô Zé, é o seguinte, o número da certidão é 234321 e a quantidade de assinaturas aprovadas, daquelas 3, as 3 foram aprovadas. Eu falo: ô fulano de tal, muito obrigado. Salvo aqui, insiro com sucesso e tá ok. Aqui nós temos o lote fechado. Então, nós, nessa primeira telinha, são os lotes em aberto. Fechamos o lote em aberto. Nessa segunda telinha, fechamos o lote em aberto, imprimimos a listagem dos apoiadores e colocamos o responsável por entregar no cartório. Na segunda telinha, adicionamos o protocolo de registro e a partir daí começam a contar os dias. E na terceira telinha, depois de 15 dias, se tudo der certo e vai dar, nós adicionamos o número de certidão e o número de assinaturas válidas. A partir deste número é que nós vamos saber, temos noção de como é que estaremos no Brasil inteiro. Ah, mas eu quero saber quantos os lotes que já foram criados. Tem uma abinha aqui, em cima escrito lotes criados, com o número do lote, o número da zona. Se eu quiser reimprimir aquele lote número 23 da zona 5 de São Paulo, eu venho, clico em imprimir e aparece-me para mim todas as pessoas que estavam naquele lote e eu posso imprimir novamente. Isso só funciona para lotes fechados, tá ok? Beleza? Aqui em cima nós podemos procurar com um filtrozinho, tá? Básico para nos ajudar na busca. Esse é uma ajuda na busca, tá ok? Gente, é isso. É simples, é o fluxo do processo burocrático auxiliado pelo sistema. O sistema é uma forma de nos auxiliar no processo, tá bem? Ele precisa ser um instrumento que nos ajude. Por isso, se você estiver tendo algum problema ou tiver algum questionamento, entre em contato com a Comissão Nacional, com a pessoa que está fazendo o contato no seu estado. O Takahashi, a Mari, o Caio ou a Marcela. Tá ok?
Bom, pessoal, valeu e até a próxima.